Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, estamos saindo aqui do McDonald's, né? E comprar meu café da manhã aqui. Não é possível, né? Dos dois lados, senão vou ser atropelado. Meu caminhão ficou aqui, né? Eu dormi no caminhão mesmo, mas usei o estacionamento aqui dessa, acho que é uma lanchonete, sei lá o que é aqui, uma pousada, mas o caminhão coube aqui, né? Mas não dava para entrar por ali, eu tive que fazer uma manobra danada aqui. Agora vamos embora, senão nem não chega, né, rapaz? Vamos lá. Tudo preparado, podemos partir. Da partida aqui. Esse bip é porque está muito próximo aqui da parede, né? Então ele vai acionar mesmo. Ele está querendo me dizer que tem problema aqui. Vamos sair devagarzinho aqui para a gente continuar indo, né? Na verdade, a gente está indo para Los Angeles, levando 18 toneladas de farinha lá na Kilt. Beleza? Agora para sair aqui, rapaz, complicado, viu? Fazer umas manobrinhas aqui. Eu posso ir mais para trás, mas eu não quero ir muito por causa do reboque, né? Senão meu reboque pega aqui na lateral. Tem que tomar cuidado para não pegar nos carros estacionados aqui também, ó. O alerta ali já avisou. O meu retrovisor pequenininho tá me mostrando onde que eu tenho que ir, então tá bom. Posso sair sossegado aqui. Bom, não custa lembrar você, né, que aqui é Robinho Lima 3666. Aqui nós fazemos sempre viagens contínuas, né? E agora no momento eu tô rodando nos Estados Unidos, a bandeira ali dos Estados Unidos, ó. Nós estamos rodando aqui nos Estados Unidos com a empresa, né, Robinho Lima 3666. E consequentemente depois dessa viagem aqui a gente vai rodar na empresa lá no Brasil. Só que antes de rodar na empresa lá no Brasil, a gente roda com um mapa aleatório, né? Pode ser no servidor, pode ser o mapa Minas Gerais, pode ser o Rotas Brasil mesmo, pode ser o Eldorado, né? Então a gente vai rodando de acordo com a distância entre um mapa e outro, né? As empresas sempre vão rodar aqui nos Estados Unidos. Olha que curvinha perigosa ali, rapaz. Ixi, toma cuidado, bate lá, hein? Olha lá. Apertadinho o trecho aqui. Aqui nos Estados Unidos, a gente roda nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na América Central, e no Brasil a gente roda no Rotas Brasil, né? O mapa Rotas Brasil que tá bem bacana, por sinal. A gente tá na versão 1.54, né? Então dá para se divertir bastante aqui ainda, rapaz. Dá para me divertir, né? Bastante. E claro, a gente acaba divertindo vocês aí também. E sempre a gente traz uma conversa, rapaz. Uma conversa que talvez seja de interesse de muitas pessoas, né? Ontem foi aniversário do meu filho Murilo, né? Ele completou 18 anos. E claro, né? A gente fica muito feliz chegar onde chegou. Meu filho, eu tenho dois filhos, né? Um de 28 e um de 18 agora, né? Então 10 anos de diferença entre um e outro. E o Guilherme, graças a Deus, né? Tá formado, vive a vida dele, mora em São José dos Campos, é professor, muito querido, né, como professor, e ele é uma excelente pessoa, extraordinária pessoa, o Guilherme, não é porque é meu filho não, mas muita gente, né, gosta dele, elogia e, nossa, é muito bacana. E o Murilo, de contrapartida também, por mais que tenha essa diferença de idade entre eles, né, eles são muito afinados entre eles se dão muito bem. Tem uma preocupação mútua entre eles, então é bem bacana de ver o relacionamento dos irmãos, né? A gente como pais, né, a Mônica e eu aqui, eu tenho certeza absoluta que é motivo de muito orgulho para nós, né? O relacionamento dos dois. E essa diferença de idade, né? Eu costumo brincar que eu fiquei 20 anos preso em programação infantil, e eles, pelo menos cada um deles 10 anos só. Então eu tive mais infância do que eles, né, em relação à programação infantil, porque o Guilherme, eu digo, desde bebezinho, né, um aninho, então pega aquela programação de TV, por exemplo, de infantil, e depois vai até os 10 anos, Cocoricó,
e Castelo Azul, Castelo Rá-Tim-Bum, sei lá o que, e assim vai. E depois o Guilherme saindo dessa fase, né, da infância, chegando na adolescência, muda a programação, muda tudo. Aí vem o Murilo. Aí o Murilo eu recomeço tudo de novo, né? Eu, a Mônica, a gente recomeça tudo de novo, aquela parte da infância, mais uma vez, até os seus 10, 12 anos. Então eu costumo dizer, eu brinco, né, que eu fiquei mais tempo na infância do que eles. E uma coisa bacana, né? Eu, pra quem não sabe, eu dirijo Uber, né? Sou motorista de aplicativo e a cabeça da gente, quando a gente tá ali parado esperando chegar o passageiro, a gente vai pensando nas coisas que acontecem na vida da gente. E por ser duas gerações bem próximas, mas com uma diferença de 10 anos, 11 anos que seja, tem muita diferença na criação, tem muita diferença no formato em que os pais orientam seus filhos. Mas se tem uma coisa que aqui em casa a gente conseguiu, foi deixar bem próximo a criação do Guilherme e a criação do Murilo, com os mesmos direitos e deveres, né? Com a mesma cobrança entre um e outro. E até hoje mesmo, né, o Murilo estava indo embora, eu comentei com ele, né, as festas, cuidado com as festas, cuidado com as amizades, cuidado com a aproximação, né, de algumas determinadas pessoas. E uma coisa que eu sempre falei aqui em casa, né, às vezes não é o filho dos outros que colocam os da gente a perder, mas sim às vezes é o da gente que coloca os filhos dos outros a perder. Então eu falo para ele sempre, seja responsável, né, saiba o que você está fazendo, você precisa ir, mas precisa voltar. E uma coisa muito legal dos meus filhos é a responsabilidade que eles têm e, consequentemente, o lar, né, a casa, a vida que eles têm, a confiança que eles têm na gente. Tanto o Murilo quanto o Guilherme, né? Todas as vezes que vão tomar algumas decisões aí na vida deles, né? O Murilo agora chegando na fase adulta, né? Saindo da juventude, chegando na fase adulta, ainda jovem, com 18 anos, né? Completou ontem, mas as responsabilidades com toda certeza já mudam. Toda a atitude dele agora é por conta e risco dele, né? E a gente sabe muito bem, eu já passei por isso, né? 18 anos, a Mônica também já passou por isso. Só que naquela época, o formato, né, da família, o formato da criação de cada um era bem diferente de fato dos dias de hoje. E isso não significa que melhorou, tá? Eu sou o maior defensor de que ainda você manter um certo conservadorismo em relação à educação dos filhos, uma diferenciação entre pais e filhos, porque precisa, além do respeito, ainda precisa ter aquela questão assim de que vou sofrer consequências se eu fizer alguma coisa de errado. Uma chinelada, uma palmada, hoje é crime, né? Hoje é crime falar sobre isso. Mas eu sei muito bem o que é uma chinelada, uma palmada, uma reiada. Eu sei muito bem o que foi isso na minha infância. E nem por isso eu deixei de ser uma pessoa, né? Teoricamente aí extraviada na vida por conta das chineladas que eu tomei. Eu sempre comento, né? Falo aqui sobre a minha mãe. Minha mãe foi muito rígida. Às vezes eu carrego um pouquinho, até mesmo assim, talvez de mágoa, sei lá, alguma coisa nesse sentido, mas não foi na minha fase principal. Pode ter contribuído, mas não foi a fase principal da infância, foi mais na fase adulta mesmo, sabe? A fase adulta que foi mais difícil compreender algumas atitudes, algumas cobranças aí da minha mãe, alguns como é que se diz? Algumas atitudes dela mesma, né? Então foi mais difícil para mim, então talvez a mágoa seja tão evidenciada nessa questão, né, relacionada à minha mãe. Minha mãe já não está mais aqui, minha mãe já se foi, né, assim como meu pai também. E o assunto não é esse, o assunto literalmente é a educação dos filhos. E eu posso dizer aqui, com todas as letras, que aquilo que cabia a nós, né, pai e mãe, a gente fez com os nossos filhos. Eu não estou, assim, claro, abrindo mão deles, né, de forma alguma. Ainda vão continuar tendo que responder a nós ainda, caso alguma atitude não seja coerente com aquilo que a gente incentivou que eles fossem, né, que eles fizessem, né, de uma boa educação, de uma questão de... Opa, eu já ia entrar, mas é para manter a esquerda, então vamos continuar no meio.
Então, nesse caso, o Guilherme tanto faz ele já vivendo a vida dele, já sendo, né, tomando conta do próprio nariz, ele ainda às vezes escuta da gente coisas que talvez não precisaria escutar, né? Dependendo da situação, dependendo do que ele está vivendo. Claro que não precisa disso mais com frequência, né? Claro que, para falar bem a verdade, o Guilherme praticamente quase que a gente não orienta mais a ele referente ao dia a dia, né, aos problemas, aquilo que precisa ser resolvido, aquilo que precisa ser conversado. O Guilherme praticamente ele toma conta da vida dele, literalmente do trabalho dele, da vida pessoal dele, com toda autonomia, né? E o Murilo, a gente ainda, acho que por conta dele ainda morar com a gente, ele ainda está junto com a gente, né, embora ele esteja morando em Taubaté, mas tem essa preocupação da gente ver o bem-estar dele, com quem ele está andando, o fato dele estar lá, né? A semana toda ele fica longe da gente. Então quando ele chega aqui, a gente ainda quer saber de detalhes, assim, como se fosse um adolescente, né? E a gente tomando conta disso. E hoje, por um acaso, antes de sair, né, antes de eu sair para trabalhar, eu ainda falei para ele, olha, eu não vou citar nomes aqui, mas eu falei para ele, cuidado com essa amizade, porque essa amizade nunca foi saudável. Ela nunca foi boa. E por que passou a ser boa agora? Por que passou a ser saudável agora? E essas festas que você está indo, que na última festa que você foi, você teve que ficar com uma garrafinha d'água tomando água porque era só bebida alcoólica, não tinha nenhum aperitivo, nem nada para comer, eu acho que isso não é do seu perfil, né? Então essa orientação a gente acaba passando, né? Continua passando para os filhos. E ele simplesmente, não, tudo bem, pai, fique tranquilo. Ainda falou assim pra mim ainda. Então eu tenho total confiança no meu filho Murilo também. Eu sei que ele já se tornou, né, principalmente ontem, no marco, né, dos 18 anos, que dá a entender que agora você é autônomo, você responde por si só. Mas na verdade não. Eu sempre falo para os meus filhos, enquanto nós existirmos, pai e mãe, vocês, pelo menos para nós, vocês vão responder aquilo que for necessário. E hoje em dia o que a gente mais vê nas famílias, às vezes são garotos, adolescentes de 13, 14 anos ditando para os pais o que eles devem ou não fazer, ou então dizendo o que eles vão fazer, né? Os adolescentes vão fazer e ninguém contesta, ninguém consegue impedir isso. É a modernidade, os tempos são outros. E hoje em dia o que mais a gente tem visto aí nas redes sociais são pessoas postando conteúdos de pais repreendendo seus filhos, de pais educando seus filhos, de pais ocupando seus filhos com afazeres domésticos, como por exemplo, lavar uma louça, varrer uma casa, passar um pano, sabe? Lavar um carro. Então são coisas que eu particularmente, eu vivi isso durante a minha vida toda, né? Uma boa educação, eu tive sim uma boa educação, mais ainda eficaz foi da minha mãe, que se minha mãe não era pelo respeito, era por medo, literalmente era por medo, porque minha mãe era brava demais, rapaz. Minha mãe, ela pegava a gente pra unha e não soltava não, fião. Sabe? Então, às vezes era por coisa boba, coisa banal, e não é o caso aqui, né? Aqui, à direita. Olha... Aqui ainda a gente se manteve ainda mais equilibrado na educação, a Mônica mais ponderada sempre, né? Eu já muito mais enérgico, grito um pouco mais, falo um pouco mais alto. E recentemente aí com o Murilo, nós tivemos uma conversa séria com ele aqui, justamente por conta de ociosidade, né? Opa, calma aí, né? Senão, filhão. E o fato dele ter resmungado. E tem uma coisa que, tanto pro Guilherme quanto pro Murilo, eu sempre disse para eles, a pessoa que não tem, independente se é homem ou se é mulher, se não tem coragem de falar, não pode ter coragem de resmungar, de balbuciar alguma coisa. Se você abriu a boca para falar alguma coisa, você tem que ter coragem de sustentar aquilo que está na sua mente, no seu pensamento. Ou então cale-se, ou então fique quieto, né? E hoje em dia o que a gente mais vê são os adolescentes falando cada absurdo para os seus pais, né? Constrangendo seus pais às vezes perto de outras pessoas que sinceramente não tem nada a ver com o problema ali, e os pais ficam sem reação e dizendo, essa juventude, esses adolescentes. Enquanto isso, eles estão criando ali pessoas totalmente desestruturadas
para os problemas que virão no mundo, principalmente quando não tiver mais com seus pais, principalmente quando não tiver mais com os responsáveis, sabe? Então, essa questão ela é fundamental para que haja uma análise da formação dos seus filhos. Continue, sabe? Eu não sou... Opa, eu tava entrando aqui, eu tava saindo para a esquerda ali e o carro veio e bateu na minha... Meu Deus. Porque eu ia ficar nessa faixa aqui, ó. Mantenha-se à esquerda. Então, são coisas assim, né, que assusta a gente um pouquinho, rapaz. Uma vez, uma palestra do Padre Léo, o Padre Léo já não existe mais, ele era um padre lá da Canção Nova, né? E uma vez ele falou muito bem sobre a educação dos filhos e ele fez uma analogia lá que ele disse o seguinte, sempre 6-4 para os pais, nunca 5-5 e jamais 6-4 para os filhos, jamais. Sempre 6-4 para os pais. Por quê? Porque os pais, se eu, por exemplo, fizer alguma coisa que não foi boa, que não foi legal naquele momento, a mãe não pode tirar a autoridade do pai de forma alguma. Espera o filho se distanciar, espera o filho dormir, espera o filho sair, for para qualquer outro lugar. Aí a mãe chega e fala, olha, o que você falou não foi bem, isso aí soou muito mal, foi muito pesado. E pode acontecer o contrário, da mãe às vezes ser um pouco mais enérgica e a mãe falar coisas ou fazer coisas que talvez não sejam o ideal ali naquele momento, e o pai não deve de jeito nenhum tirar a autonomia, tirar a autoridade dela, de forma alguma. Então, isso aí é o casal que analisa e tem essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade de cobrar os filhos, né? Cobrar os filhos daquilo que é necessário, mas sempre com argumentos que sejam suficientes para que eles entendam, né? Para que eles entendam o que é que você quer deles, o que é que você espera deles. Porque o mundo espera, os filhos da gente talvez espera que o mundo seja inteiramente só de facilidades, e na verdade não é. Na verdade, o mundo ele te oferece muito mais perturbação do seu sossego do que qualquer outra coisa que possa vir a acontecer. E onde é o porto seguro do seu filho? Se não for na sua casa, com toda certeza vai ser em má companhia. O porto seguro do seu filho tem que ser obrigatoriamente na família. O porto seguro do seu filho tem que ser na casa dele. Continue junto com os pais dele, junto com os irmãos dele. Depois vire à esquerda. Eu sou suspeito para falar porque eu sou totalmente isento dos meus irmãos, né? Da minha família depois de um tempo. Qualquer hora eu conto aí as coisas que aconteceram na minha família e por que eu ajo dessa forma. Mas a educação que minha mãe me deu lá atrás me trouxe até aqui da forma como eu sou. A educação que meu pai me deu me trouxe aqui da maneira como eu sou hoje, como eu estou hoje. Então eu agradeço a eles por isso. O convívio familiar é que não deu muito certo, mas fora isso, eu agradeço os meus pais por terem me educado, por terem me vestido, me dado de comer e assim por diante, com todas as dificuldades que a gente enfrentou ao longo dos anos, principalmente depois quando a gente veio para morar em Potim, né? Porque eu morava em São José dos Campos. Eu nasci em Potim e fui morar em São José dos Campos depois, acho que eu tinha quase 1 ano de idade, né? Meus pais se mudaram para lá. Então, se o seu filho não acha um porto seguro na própria casa, sinal que ele está à deriva, sinal que ele está sozinho. Aí é onde, junto com a frustração de não poder contar com os próprios pais, de não ter um local para retornar, para voltar, ainda tem a possibilidade de fazer algo ilícito, usar drogas, má companhia. Tudo isso une o útil ao agradável. Já pensou naquela possibilidade assim, quer saber de uma coisa? Já está tudo arrebentado mesmo. Quantas vezes eu já não pensei isso? Já está tudo estourado mesmo, então se estourar mais um pouco não tem problema. Então isso aí é aquele momento chave, onde você precisa ter uma linha que ligue você ao seu filho, mesmo que ele esteja a quilômetros de distância. Porque isso aconteceu com a gente aqui em casa, com o Guilherme, principalmente com o Guilherme. O Guilherme com uma dificuldade, né, no trabalho para onde ele foi, aí
o que ele fez? O Guilherme recorreu a nós, mesmo a gente estando morando a 80 quilômetros de distância dele. Continue à E ele direita, sentiu a confiança, depois vire à direita. ele teve o necessário para que ele tomasse as decisões dele Vire lá. à direita. Então, o seu filho precisa sentir isso de você, mesmo que você esteja a quilômetros de distância dele. O seu filho precisa saber que, se por um acaso alguma coisa der errado lá fora, ele tem onde recorrer, ele tem para onde ir. Rapaz, apertou para nós ali, subiu na calçada lá, hein? Não teve jeito não, vamos ter que ir pela calçada mesmo, ó. Não teve jeito não, vamos abrir aqui, ó. Nossa, pior que tá pegando no canteirinho ali. Pegou um pouquinho no canteiro ali, mas não teve jeito, né? Não teve jeito não. Então, sabe, aquela questão assim de você passar confiança pro seu filho e o seu filho saber que pode contar com você. O Murilo, por mais que às vezes seja, né, passou daquela fase de rebeldia, né, de adolescente, que tudo que fala, tudo que pede, parece que você tá pedindo para ele ir pra guerra sempre. Se pede para limpar um cocô de cachorro no quintal, nossa, parecia que você tava mandando ele pro Iraque, né, pra guerra. Então, por mais que tenha passado aí essa fase, né, por mais que a gente tenha passado tudo isso com ele, ele sabe muito bem o nosso valor, ele reconhece sim o nosso valor. E por mais que ele esbraveje, fique lá emburrado, alguma coisa, ele vai lá e faz aquilo que você pediu para ele fazer, sabe? Então, é isso que precisa. Não tem problema se o seu filho vai resmungar, vai falar. Eu não detesto resmungo, detesto. A pessoa fala ou ela deixa de falar. Mas por mais que ele, mesmo assim, fique bravo alguma coisa, mas vai lá e faz, isso aí pra mim já resolveu o problema, porque ele acatou, ele obedeceu. Agora o pior é quando o jovem, quando o adolescente não faz, e ainda, além de não fazer, ainda é a cute, né? É aqui. Vire à esquerda. É aqui mesmo. Não faz, além de não resmungar, né? Ele simplesmente faz e fala abertamente aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. Aqui e está resolvido, né? Então isso é um problema, gente. Isso é um problema. A boa educação, ela parte sim dos pais. A boa educação, sempre os pais têm que ter autonomia sobre seus filhos. Nossa, é pro lado de lá? Será que eu tinha que ter entrado pro lado de lá? Mas o GPS me trouxe por aqui, rapaz. Ver onde que nós vamos descarregar. Eu acho que é aqui agora. Olha o tamanho do pneu ali. Ah, rapaz, o tamanho do container. Deve ser daqueles caminhões monstros lá, né? A nossa vaga tá ali, hein? Rapaz, vai ser meio difícil, hein? Ou é de frente? Acho que é de frente, hein? Vamos tentar de frente já logo de uma vez. Porque da última vez que eu manobrei, não deu muito certo não. Aqui eu tenho que virar devagar, senão eu vou bater aqui. E senão vai subir lá. Ixi, vai pegar na quina da calçada. Nossa. Vai pegar na quina da calçada lá, rapaz. Vamos tentar trazer mais pra cá um pouco pra não pegar na quina da calçada. Porque se pegar na quina da calçada, corta o pneu, né? Rapaz, mas aqui vai ser meio difícil manobrar, hein? Olha ali. Se for de ré, então... Ó, só essa pequena manobra aqui já tirou da quina da calçada lá, hein? Então, sabe, se você está tendo algum problema aí com seus filhos, principalmente na parte da educação, se você acha que não, dá uma chinelada não resolve, não pode, isso vai frustrar, vai causar bloqueios da criança, cara, eu apanhei para arrebentar, eu tô aqui, tô firme, sou honesto, sou sincero. Claro que já cometi vários erros, principalmente de caráter, sim, já cometi vários. Mas isso me trouxe de volta, essa boa educação me trouxe de volta, não me deixou lá no limbo, não me deixou lá perdido, sozinho, abandonado, ou me sentindo abandonado, né? Por mais que eu não estivesse sozinho, né? Ó, se for de ré, nós vamos ter que refazer aqui, hein? Porque tá ali, ó, tá cinza. Opa!
que seja, tomara que seja de frente, porque se for de ré nós já perdemos tempo aqui, hein? Aqui, ó, tem que passar devagar, porque senão a gente bate nos braços ali, ó. Bate a carreta ali, pode enroscar ali, daí já viu, né? Eu tô achando que é de ré, viu? Vou tentar mais uma vez aqui agora, porque eu já joguei um pouquinho o reboque pra lá. Que ele tá agora, ele tá um pouco perto do cone lá, vamos ver. Eu vou dar uma olhadinha por fora aqui só pra ver como é que tá, pera aí. A hora que chegar, aí que eu vou ver. Mas se não for, aí eu me despeço de vocês e faço essa manobra depois, para o vídeo não ficar tão longo, né? Tá bom? E espero que talvez, né, essa conversa aqui possa ter ajudado alguém de alguma forma, tá? Porque o meu intuito não é ser o sabichão, não, de trazer para vocês aqui a fórmula mágica de como educar um filho, de como lidar com um canal, né? Porque nós já trouxemos várias dicas aqui de como proceder na questão de horas, essas coisas todas. Rapaz, ó, tá dentro da vaga e é o contrário. Então eu vou fazer essa vaga aqui em off, porque eu já manobrei aqui e não é. Então vou ter que sair de novo da empresa, ou então eu termino essa viagem aqui na próxima, né? Eu só viro o caminhão, tá bom? Então muito obrigado por você ter assistido e até a próxima, valeu!